Olá para você que está chegando aí no canal Marketing Criativo e Sustentabilidade. Agora a gente vai rever a palestra da Carmen Ayala sobre o panorama com a Lei de Incentivo à Cultura do Brasil. Uma palestra que foi apresentada no primeiro dia do segundo encontro de Marketing Criativo e Sustentabilidade, realizado nos dias 26 e 27 de maio de 2021. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e aperta aí no sininho também para acompanhar todas as novidades do nosso canal, tá certo? Eu sou o Gerson Abrantes, sou produtor cultural e o anfitrião aqui do canal Marketing Criativo e Sustentabilidade. Vamos ver essa palestra que foi realmente incrível com a minha amiga Carmen, onde ela pôde apresentar tudo o que acontece aí, as últimas mudanças, né? E também o histórico da Lei de Incentivo à Cultura do Brasil, a antiga Lei Rouanet e agora a Lei de Incentivo à Cultura, LIC. Então, a Carmen mostrou para a gente aí um apanhado geral das principais mudanças, do que está acontecendo e do que está por acontecer também aí com a Lei de Incentivo à Cultura. Então, vamos lá, sem mais delongas, uma boa palestra para você. Agora, sem mais delongas, eu quero convidar aqui a minha amiga Carmen Ayala, que a gente vai conversar um pouco sobre o panorama da Lei de Incentivo à Cultura, como é que está tudo isso, e também por que marketing criativo e sustentabilidade, né? A gente quer justamente transformar um pouco essa ótica do artista ser quem capta recursos também para o projeto dele, né? A gente quer que o artista também possa conversar com gestores de marketing a fim de conseguir mostrar o seu projeto e o gestor também transformar o projeto em oportunidades para marcas comunicarem-se através dessa prática do marketing cultural. Mas antes disso, a gente precisa entender o principal mecanismo hoje no Brasil que existe, né? Que já existe há algum tempo, inclusive, né? Há décadas aí, e que sustenta, que dá essa possibilidade da isenção fiscal, desse marketing criativo tornar-se sustentável também através da isenção fiscal, né? Então eu quero chamar aí minha amiga Carmen Ayala, produtora cultural de São Paulo, gestora cultural também, para a gente conversar um pouquinho. Vou pedir para a Carmen colocar o microfone dela ativo. Pronto. Olá, Carmen. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, querida. Agora sim te escutamos. Tudo bem por aí? Como é que tá você? Tudo jóia, graças a Deus. Aqui em São Paulo um pouquinho frio. Queria agradecer o convite, né? Uma honra, um prazer estar falando com vocês sobre a lei de incentivo, sobre as leis de incentivo e falar um pouquinho da sua história, né? Você pode colocar a sua apresentação agora, tá? Isto, maravilha, tá perfeito então, querida. A gente pode bater o papo aqui também enquanto você vai apresentando, tá bom? A ideia aqui é a gente fazer esse papo bem fluido, então seja muito bem-vinda aí. E assim, se você quiser também, você pode também chamar um momento aí de atenção plena, se sentir aí que a energia está um pouquinho baixa, a gente pode fazer mais um momento aqui, tá bom? Mas vamos lá, Carmen, o que é que você conta aí pra gente, né? O que é que você traz aí pra gente sobre a Lei de Incentivo à Cultura? Bem, gente, bom, mais uma vez agradecendo o convite de estar aqui com vocês e falar um pouquinho da história, né, da importância da lei de cultura, da lei de incentivo à cultura no Brasil, né, e como que aconteceu essa lei, como que ela foi criada, como que ela foi gerada, né. Então, para a gente falar um pouco sobre essa evolução,
A primeira vez que se aconteceu uma lei sobre incentivo à cultura foi a Lei Sarney, em 1986, né, a Lei 7505, que na época, né, era uma questão muito burocrática, por conta de tudo ser enviado via correio, o incentivo era apenas 1%, a burocracia era muito grande, é uma lei que ela não tinha tanta evidência. Em seguida, por essa pouca funcionalidade, foi instituída a Lei Mendonça, né, que era uma lei de incentivo que ela foi criada no estado de São Paulo. Né, ela foi criada em São Paulo e ela tinha os mesmos princípios, né, de lei de incentivo, mas a mesma coisa, era uma lei muito burocrática, era só 2% de incentivo fiscal, também não teve muita adesão pela questão também de burocracia. Em 1991, surgiu a Lei Rouanet, em dezembro, na verdade, de 91. Foi criada esta lei com o intuito realmente de fazer com que a cultura no Brasil fosse mais fluida, ela acontecesse mais forte. E foi um grande acerto, né? Ela foi instituída e foi criada por um embaixador, né, que leva este mesmo nome, Rouanet, e ao longo da sua existência, ela foi criando um corpo muito grande, ela foi sendo muito utilizada. Em meados de 2010, 2011, ela deixou de ser tão burocrática e tão difícil acesso, porque até então tudo era enviado via correio, demoravam 6, 7 meses para você ter uma resposta, porque tudo era preenchido em formulários muito extensos e às vezes se perdia no transporte, no correio. E para você ter esse incentivo, às vezes demorava até anos, né, até um ano para você conseguir a aprovação desta lei. Então, com a chegada da tecnologia por volta de 2009, 2010, ela passou a ser digital, o que fez com que esta lei fosse a grande força, né, nacional na cultura brasileira. E as coisas começaram a acontecer com uma força muito grande no Brasil, a cultura passou a ter mais evidência, as pessoas começaram a enxergar o marketing a empresarial através dessa lei, os benefícios que essa lei trazia também para a marca, para a empresa, para institutos, e de lá para cá ela fez gerar bilhões, né, com seu crescimento. Ao contrário do que muita gente pensa, é uma lei que ela foi criada para ajudar os pequenos, né, produtores culturais, palhaços, artistas regionais, a pessoas que precisavam evidenciar a sua cultura. E de lá para cá, com a força que essa lei conquistou, muitas outras leis surgiram, né, como a lei do esporte, a lei do audiovisual, as leis municipais, as leis estaduais de incentivo à cultura, a lei Rouanet, ela gera o benefício fiscal através do imposto de renda, e as leis estaduais e municipais são abatimentos e impostos de IPTU, ISS, entre outros impostos nas suas cidades. Eu não queria só ficar falando aqui, se alguém tiver alguma questão também. Tá, você me escuta? Estou escutando. Legal. Então, quer dizer, a partir na década de 90, né, a partir da Lei Rouanet, a gente observa a evolução de várias outras leis de incentivo fiscal, né, inclusive federais e também em âmbito estadual e municipal, né, começando a surgir, não é isso? Tem alguns estados que estão mais avançados nisso, tem outros que estão menos avançados, não é isso? Aqui na Paraíba, por exemplo, a gente não tem uma lei com renúncia fiscal, né? A gente tem uma lei estadual, mas ela não atua com renúncia, pelo menos não de forma também regulamentada, com todos os processos e tal. E é a luta, né? Alguns estados já têm outras leis que abdicam aí de uma parte do ICMS, que é o imposto estadual, e outras cidades também têm leis, como o Rio de Janeiro, por exemplo, que
que tem a renúncia do IPTU também, não é isso? Isso. Em São Paulo, nós temos o PROAC, agora o PROMAC, são leis estaduais de incentivo ao ICMS, que funcionam muito bem, tão fortes quanto a Lei Rouanet, tão benéficas quanto essa lei. No Rio de Janeiro também, essa lei funciona muito bem e a burocracia, não existe tanta burocracia, tanto em São Paulo quanto no Rio, o processo é totalmente online, facílimo de fazer, de preencher, que eu acho que essa é a grande pegada, né? Eu que trabalho já há alguns anos com leis de incentivo, tenho sentido isso, que a grande dificuldade das pessoas é o preenchimento de formulários, a burocracia. Nós tivemos agora, no final de 2020, aí a Lei Aldir Blanc, e eu atendi alguns casos de pessoas que estavam com muitas dificuldades de preenchimento de formulários. Aqui na minha cidade, eles procuraram facilitar bem esse processo e fizeram por base de questionário, porque tem pessoas, tem artistas que têm muita dificuldade, né, no preenchimento de formulários, eles estão muito preocupados na sua criação, no seu lado do criar, do fazer artístico, e essa burocracia, muitas vezes, preenchimento, escrever projetos, barra um pouco e trava um pouco as pessoas, né? Buscar, né, essas leis de incentivo. Sim, e inclusive pode ser uma barreira, né, para vários produtores, artistas também conseguirem viabilizar seus projetos. E é incrível assim, Carmen, como eu percebi, assim, é incrível como a lei conseguiu ser digitalizada, né? Eu diria hoje que tem um dos melhores programas, assim, mais otimizados para envio de projetos, para acompanhamento de diligências, né, para aprovação, para a gente receber retorno da avaliação, né? Eu não sei enquanto a outras áreas aí no governo, né, do Brasil, assim, mas o Salic, o Salic, que é a plataforma onde a gente coloca os projetos na Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, ele sofreu várias mudanças, né, várias evoluções ao longo do tempo, né? Você deve ter acompanhado aí. Sim, sim. Como parecerista, eu digo a você que o processo ele é muito simples, ele é muito fácil, totalmente digitalizado, tanto no envio de documentações. Hoje você tem aí a possibilidade de fazer até tudo pelo celular, você pode tirar a fotografia do seu documento por celular. Antigamente você tinha que escanear o documento e nem todo mundo tinha essa facilidade de scanner. Hoje você pode fotografar e anexar todo o processo aí no sistema. As documentações são muito simples, RG, CPF. Eu acho que um pouco que pega aí, e a grande dificuldade é que o que a gente tem sentido no análise dos projetos é a questão também de fazer o currículo cultural, né? Até então as pessoas não tinham essa visão de que teria que guardar o seu material, ou uma matéria de jornal, um folder, porque isso ele é um documento, né? E é um outro problema que a gente também sente quando chega para a gente o projeto para análise, é o material, né? O material que comprova o seu trabalho, porque uma coisa é você escrever um currículo, eu fiz isso. E estas leis de incentivo, elas pedem para que você comprove o seu currículo artístico com matéria de jornal, com um convite, com um folder, com uma matéria em um blog, né? E as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade na elaboração desse material para envio de comprovação do seu trabalho, né? Do seu caminhar na cultura. Sim, e assim, essa simplicidade toda dessa plataforma, né, onde a gente coloca os projetos e tem essa comunicação com o Ministério, que começou lá atrás com o Ministério da Cultura, o MINC, e hoje a gente está pelo Ministério do Turismo, né, essa lei está pelo Ministério do Turismo. Então,
não se confunde essa simplicidade com a questão de não ter critério, né? Na verdade, a gente, toda essa facilitação aí da plataforma é justamente para facilitar essa troca de informações entre o técnico que analisa o projeto lá pelo Ministério e o produtor, o proponente que está na outra ponta enviando aquele projeto. Enfim, se pede diligências, né? Se pede esclarecimentos, se pede documentos complementares, né? Fala um pouquinho mais para a gente disso daí, como você até como parecerista, né? Sim, eu acho que um pouco, você até citou uma coisa que é muito importante ao longo da história, a gente falando de história de lei de incentivo, que é uma confusão constante, né? Toda troca de governo há mudanças. Então, desde que a lei começou, quando ela começou não era Ministério da Cultura, quando ela começou era uma secretaria, né? Dentro de um Ministério de Educação. Então, a cultura, ela passou por vários ministérios, desde o Ministério da Educação, ela foi do Ministério do Esporte, agora ele passou pelo Ministério da Cidadania, que passou agora para o Ministério do Turismo. Então, ao longo da sua história, ela foi secretaria, ela foi ministério. Em algumas cidades não existe Secretaria de Cultura, então é um departamento de cultura que faz parte de uma Secretaria de Esporte ou de uma Secretaria de Educação. Isso realmente gera uma série de confusões, porque você muda, né, o sistema, muda a plataforma, muda informações, e às vezes se perde um pouco na caminhada. Então, como toda a questão de tecnologia, você tem que ficar muito atento a essas mudanças que acontecem, porque muda o sistema, ela muda nomenclaturas, né? Por exemplo, a gente está aqui falando de uma lei Rouanet, mas hoje o nome dela é LIC, né? Lei de Incentivo à Cultura. Então, de 2019 para cá, ela deixou de ser Lei Rouanet para ser Lei de Incentivo à Cultura. A gente popularmente ainda chama de Lei Rouanet, mas ela hoje é Lei de Incentivo à Cultura. Tá? Sim, a Lei Rouanet eu sempre entendi que é um apelido, né? Um apelido do mecanismo que é a Lei de Incentivo à Cultura. O que aconteceu com esse último governo foi que foi mais assim excluído esse apelido Lei Rouanet, vamos dizer assim, porque infelizmente ao longo do tempo a gente viu uma série de desinformações, né, colocarem a lei como algo que era usado indevidamente, né? Sim, sim. Mas eu queria assim que você pudesse continuar a tua apresentação e a gente vai batendo esse papo, porque vamos puxar aí alguns pontos mais, né? A gente tem mais uns. Certo. Só a aí. gente amarrando bem Sim. essa questão da Lei Rouanet, ela foi criada como Lei Rouanet, né? Em homenagem ao seu criador, que foi o Sérgio Paulo Rouanet, que na época, né, era secretário e depois virou ministro da Cultura, ele foi embaixador. Essa lei, ela é dividida em 3 tópicos, né? Que é a lei que todos conhecem, que é o incentivo fiscal que é o abatimento no imposto de renda, né, de 6% na pessoa jurídica e 4%, 6% de abatimento nas pessoas jurídicas e pode deduzir até 4%. Ela também é dividida também, é composta pelo Fundo Nacional de Cultura e o Fundo de Incentivo do Investimento Cultural, que é o FICART, né? Que este é um tópico que nós vamos falar um pouquinho mais na frente, que ele está retomando, ele nunca foi utilizado e ele está sendo pleiteado agora no momento no Senado para ser ativado, né? Ao longo da história das leis, a gente está falando um pouco de Lei Rouanet, porque ela abrange o território nacional, e com base nessa lei de incentivo é que se trabalham as outras leis estaduais e municipais, né? Ela hoje é um dos mecanismos mais importantes de financiamento de cultura do país, né? São mais de 150 mil empresas culturais no Brasil que se beneficiam desta lei, tanto na isenção de imposto, como em termos de produtoras culturais, de agentes culturais,
de artistas que trabalham com esta lei, se beneficiam dessa lei, desde o grande artista, né? Vamos citar aqui o próprio Rock in Rio, ele utiliza da lei de incentivo para fazer aquele evento maravilhoso acontecer, até o pequeno produtor cultural, né? Aquela pessoa que ela tem uma história de cultural, de uma culinária, um histórico até de pescadores indígenas, onde se beneficiam desta lei de incentivo, né? Ela é um grande motor de desenvolvimento, né, no negócio no território nacional. Existe muitas polêmicas, né? A gente está falando aqui dos benefícios, de quantas pessoas se beneficiam dessa lei, né? Sim, inclusive assim, eu queria só uma parte aí, porque assim, muita gente fala assim, Carmen, a gente vai captar como para a Lei Rouanet, né? Porque só é Ivete Sangalo para cima, né? Maria Bethânia, aquela coisa toda, criou-se esse estereótipo, né, na verdade, da lei, que favorece uns e não favorece outros. Eu vou te dar uma opinião minha sobre isso, tá? Eu acho que o artista, né, e o produtor, independente do tamanho dele, independente do sucesso que ele faça, independente da carreira que ele tem, ele precisa se profissionalizar. Cada vez mais a gente precisa dessa profissionalização. E o que é profissionalização? Não é só no seu fazer artístico, mas também associando-se, né, com pessoas que possam trabalhar nesse papel de captador de recursos, de elaborador de projetos, né, de como apresentar o seu projeto, de como prospectar, né, até pedir é uma arte, né? A gente sabe que tem uma forma de convidar as pessoas para participar do teu projeto, né, falando dele de uma forma carismática, né, praticando, por exemplo, o ganha-ganha, né, que são negociações mais vantajosas para ambos os lados e não só para um. Então, eu acho que a gente precisa se preparar, e aí eu me incluo também como produtor cultural aqui independente, mas que a gente precisa se preparar para estar falando melhor a língua do empresário, e a gente precisa estar junto dos gestores de marketing também, porque eles também podem nos ajudar a traduzir, né? E é isso aqui, justamente isso que a gente quer com esse evento aqui que está começando agora, e hoje e amanhã a gente vai debater sobre todo esse universo aqui. Eu acho que dentro dessa sua fala, a gente entra bem nessa questão de oportunidade ou polêmica que a gente está falando aqui. A oportunidade de uso da lei, ela é muito grande, porque você está dando benefício de marketing para a empresa, para você, produtor cultural, a possibilidade de realizar o seu projeto. Quando você fala aí de profissionalizar, eu concordo com você, mas eu também me preocupo um pouco com essa fala, que é uma fala que é a nível Brasil, dessa questão dos grandes, né? Eu citei aqui o Rock in Rio, você citou a Ivete Sangalo, que são nomes que aparecem muito na mídia, né? Mas quando a gente coloca aqui um gráfico de quantas pessoas se beneficiam dessa lei, e eu falo aqui como parecerista, o número é gigantesco em todo o território nacional, de pessoas e de números de projetos que a gente recebe para análise, para aprovação. E eles não aparecem porque eles são pequenos, produtores culturais de cidades pequenas. O que acontece aqui é que o artista está tão preocupado em realizar a sua arte, em fazer o seu espetáculo de dança, o seu espetáculo de teatro, o seu espetáculo circense, que ele não quer trabalhar e mexer com essa questão burocrática. Muitos artistas, vamos pegar aí o caso dos indígenas, que agora há pouco tempo fizeram um documentário sensacional sobre o trabalho no Xingu. Eles estão se aprimorando, aprendendo a mexer com tecnologia, e fizeram um documentário fantástico. E muitos deles que fizeram isso não sabem ler e escrever, né? Então você realmente precisa ter alguém da sua confiança
para cuidar do seu projeto, um gestor cultural, um produtor cultural, mas aí a gente entra na questão polêmica dessa situação toda, que muitas mudanças ocorreram nas leis de incentivos, tanto estaduais quanto federais, porque pessoas que se especializaram muito na realização e elaboração desses projetos começaram a tirar muita vantagem em cima do pequeno artista ou do artista. Ah, eu vou elaborar o seu projeto, mas eu vou querer X%. E muitas vezes essa pessoa, esse produtor, essa empresa acabava tirando um percentual muito maior do que aquele artista que batalhou a beça para fazer o seu projeto. E isso acabava gerando muito descontentamento. Então, algumas adequações, alterações e ajustes na lei de incentivo foi exatamente para cercar essas pessoas que queriam se beneficiar e tirar vantagem. Quando foi limitado os 10% de captação de recursos para projetos culturais, ela foi limitada exatamente por isso, limitada a 100 mil no máximo, porque tinha muita gente ganhando rios de dinheiro em cima do artista, do dono do projeto, do proponente. Então, essas alterações se fizeram necessárias para ajustar, e realmente quem deveria ganhar com isso e se beneficiar, ser essa pessoa beneficiada. Então, esses ajustes foram necessários. Então, não aparece na mídia, mas muitos artistas em todo o território nacional, muitos produtores culturais se beneficiam hoje das leis de incentivos federais. E por essa dúvida, essa questão que você levantou, de Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Luan Santana, se beneficiarem dessa lei, em 2017 foi realizada aí a CPI da Lei Rouanet. E eu falo a vocês assim que eu me sinto muito feliz em saber, até porque, como parecerista, uma profissional que estou aí há 30 anos no mercado mexendo com lei de incentivo, no final ficou muito claro que não existia nada de equivocado, nada de errado com a lei. O que tinha era alguns ajustes internos no próprio Ministério da Cultura, na época que foi realizada essa CPI. Se vocês fizerem um levantamento no Google, vocês vão verificar esses relatórios que nada foi constatado. Existiam, no comecinho da Lei Rouanet, da Lei Rouanet, lá na década de 2000, mais ou menos, 2 artistas um deles chegou a ser preso, né, porque não prestou conta corretamente. Então, a gente tem um caso aí da Norma Bengel, que era uma diretora muito famosa, uma atriz famosa aí, que foi penalizada por uma prestação de contas não devida. Então, foi uma lei que ela sempre foi muito, muito bem cumprida. E por isso que ela ela tem aí quase 30 anos de uso e de existência. Foi uma lei muito bem calçada, né? Isso. E aí, o que é que você traz aí para a gente de mudanças mais impactantes aí nos últimos anos aí? O que a gente tem, o que aconteceu aí ultimamente que a gente pode dizer foi um avanço, está sendo ainda uma espécie de perseguição, ou estamos avançando assim, a passos lentos, mas está acontecendo algum avanço? O que é que você fala para a gente sobre isso? Olha, na questão de lei de incentivo, eu acredito que as leis de incentivo, e eu não falo só aqui da Lei Rouanet, elas trouxeram um grande avanço cultural para o nosso país. Eu citei aí para vocês, por exemplo, o caso dos indígenas, né, que conseguem hoje contar a sua história, preservar o seu patrimônio histórico-cultural através de leis de incentivos, dos pontos de cultura que foram instituídos em todo o território nacional. Então, as leis de incentivo à cultura, elas ajudaram a gerar um valor econômico e social, né, para as cidades. Elas geram um grande investimento, elas atraem o turismo, elas deixam viva a cultura de um povo, a história de uma cidade, de um local, de um patrimônio cultural. Ela traz a identidade cultural, ela deixou muito forte assim a nossa história.
através da lei de incentivo, ela pode gerar educação, porque ela pode levar ao contexto histórico de um lugar, de uma região, de um povo, de uma cidade. Ela traz orgulho, né, porque nós podemos assistir grandes espetáculos, grandes histórias sendo levadas para fora do país. Então, eu acho que ela tem muitas questões aí importantes, não só econômicas, como cultural, artística, até mesmo política, né? De política social, política cultural, política econômica. Ela trouxe grandes avanços para a gente. Porque, né? Inclusive, as pessoas, antes de você passar para esse ponto que eu tinha, né, só pedido para você, solicitado, trazer também aí que ela não é só para artistas ou para a carreira de artistas, né? Ela pode servir para organizações sociais, né, fazerem aí seus planos anuais de trabalho também, ou seja, agregar ali mantenedores, né, para as suas operações durante um ano, ou 2 anos, ou 3 anos. Ela também serve para a construção de centros culturais em cidades do interior, né? Então, assim, são vários outros artigos na lei que tem, não é só evento cultural, não é só evento de carreira artística, não é só CD, DVD, produtos assim, né, que a gente chama, mas também está linkado com todo esse vetor de desenvolvimento social e cultural, né? Assim, então os projetos, na verdade, eu acho que às vezes essa diversidade, esse leque de possibilidades falta ser explorado também, né? Pelos produtores, pelos artistas também, pelas organizações sociais, de observar melhor como utilizar tudo isso, né? Sim, só queria falar que tem o microfone aberto, eu não estou conseguindo, tá me impedindo de te ouvir bem. Mas assim, você falou muito bem, tocou num ponto muito importante. Quando essas leis foram criadas, principalmente a Rouanet, ela foi criada exatamente para isso, para esses pequenos artistas culturais, como os griots, pessoas de economia criativa. Ela foi criada para ajudar os quilombolas a manter as suas histórias, as suas tradições, os circos. Aí no Nordeste, eu acho que tem Norte e Nordeste do país, tem várias tradições que devem ser mantidas e que foram beneficiadas. No Sul, né, também, a história da chegada de outras colônias no Brasil. Então, até mesmo, outro dia a gente aprovou um projeto da cultura da ama de leite. Isso é uma cultura, né? A pesca, né? A tradição de criar artesanatos e criar material através da pesca, a história da culinária no Brasil. Agora há pouco tempo, em São Paulo, aí, um prato tradicional foi decretado como patrimônio cultural. Então, a cultura, ela vai não só da criação de um CD, de um DVD, ou de um espetáculo de uma orquestra sinfônica, que na verdade a orquestra sinfônica era a melhor e maior beneficiada quando foi criada a Lei Sarney, a Lei Mendonça, e a Rouanet chegou para mudar essa história. Então, hoje, as instituições, essas leis de incentivo, elas beneficiam muito as instituições culturais, as ONGs, que trabalham com história, as ONGs que trabalham com cultura, as instituições de ensinos que têm projetos culturais dentro delas, e que hoje muitas foram transformadas em pontos de cultura, né, exatamente para que pudessem ser reconhecidas, né, como um ponto cultural no Brasil. Então, a sua fala lá é bem pertinente, porque essa lei ela também atinge o pequeno artista e aquela pessoa que fica lá na sua casa contando história, falando de históricos dos seus antepassados, né? Então, tudo isso é beneficiado com a lei de incentivo. Além de grandes artesãos, mestres da cultura nacional, a cultura afro,
Então, tudo isso A gente precisa pensar em recebe um benefício. projetos que sejam fora da caixa, né? Por isso que a gente bate Exatamente. tanto nessa tecla. Vamos pensar em projetos mais fora da caixinha, gente, né? Projetos que saiam do convencional, que ofereçam outras coisas, outras parcerias. Carmen, querida, eu consegui aqui mais 10 minutinhos pra gente, tá bom? Ok. Então vamos até 11h10 aí, que a programação tá bem corrida aí. Mas vamos nessa, vamos lá, continuar. Podemos passar para o próximo? Sim, vamos lá. Bom, nos últimos 2 anos, e a gente fala desses últimos 2 anos, aí, entre 2019 e agora 2021, houve algumas mudanças, né? Até por conta mesmo do novo governo, da pandemia, muitas coisas aconteceram. Então, a primeira delas é que o nome da lei, que até então era Lei Rouanet, ela deixou de ser Lei Rouanet para ser a LIC. Então, hoje a LIC é a Lei de Incentivo à Cultura, a antiga Lei Rouanet. Dentre essas mudanças que aconteceram de 2019 para cá, também baixou-se o valor de captação de recursos para a lei. Então, de 60 milhões, que era o teto, baixou para 1 milhão por projeto. Existiam projetos aí, eu citei lá na frente o Rock in Rio, que é um grande projeto, que é de milhões, né? Não é esse o teto dele, mas, enfim, projeto por pessoa jurídica passou a ser de 1 milhão, no máximo, e aí, né? que não se confunde, só uma parte, querida, aqui, é que não se confunde projetos aprovados com captados, né? Então, Exatamente. esse é o teto da captação, mas nem todo projeto capta. As pessoas acham que você tem um projeto aprovado lá, já vai aparecer um dinheiro na sua conta, mas na verdade a lei é um direito que a gente conquista da renúncia fiscal para a gente ir atrás depois do patrocinador com a captação de recursos. Esse limite, quando eu digo aqui de captação, é quando você faz a inscrição do projeto, você pode inscrever ele ter no máximo o seu projeto em 1 milhão. Ele agora não pode com ultrapassar. Valores de 1 milhão, não pode ultrapassar. E tem projetos especiais, né, também. Isso não pode, isso tem que ficar muito claro, que hoje um dos grandes problemas para o Ministério é exatamente isso. De cada 100 projetos inscritos, vamos colocar um número aqui de 10% só consegue captação. É um número muito pequeno. Muitos projetos se inscrevem, mas poucos conseguem captar. E aí entra naquela sua fala, né, da questão de profissionalização, da questão de um bom projeto, de benefícios, do marketing para a empresa, do que isso pode gerar para a economia do país, o que esse projeto pode trazer de benefício social. Então, hoje, tudo isso também é analisado pelas empresas de captação. Eu acredito que vai ter um profissional que vai falar um pouco mais disso durante a tarde de amanhã. Também, uma das outras questões que também mudou na lei é a cota de ingressos gratuitos, né? Que obrigatoriamente ele era só 10%, né? E agora tem que ser entre 20% a 40% de ingressos gratuitos, no caso de espetáculos que cobrem ingresso. Também, antigamente, antes de 2019, a contrapartida social você poderia oferecer várias coisas, né? Você poderia oferecer um workshop, você poderia oferecer uma oficina, você poderia oferecer ingressos gratuitos, você poderia levar ONGs para assistir o espetáculo. Existiam várias coisas que você poderia fazer como contrapartida. Agora não. Agora a contrapartida ela é obrigatoriamente ações educativas voltadas para escolas, para as comunidades, para professores, né? Obrigatoriamente tem que ser direcionado para o social ou para a escola. Como a gente citou aí, vamos falar de citar um exemplo aqui, vamos fazer um curso, uma formação para uma instituição que atende crianças com aulas de violão, um exemplo. Então, obrigatoriamente tem que ser dessa forma. E os ingressos têm que ser no valor de R$50, que é o valor do Vale Cultura. Também uma outra mudança que aconteceu aí. Então aí a Carmen está apresentando para a gente algumas mudanças mais atuais, né? Que afunilaram, né? Arredondaram mais assim a entrada de projetos para serem aprovados pelo Ministério que fica responsável
por essa avaliação. Então, não é só você fazer show, espetáculos e vender ingressos, você tem que se comprometer com contrapartidas sociais, né? Tem que observar os valores dos ingressos, né? Você acha que essas mudanças aí, Carmen, elas aconteceram, eram necessárias, elas melhoraram? Queria saber um pouco, assim, tua opinião, mas não só a tua opinião, o que você também está observando na realidade, como essas mudanças refletiram aí na realidade nesses últimos anos também. Eu acho super importante, eu acho que essas mudanças sim eram necessárias, porque ela vem de encontro com aquela questão, as pessoas querem fazer projetos para ganhar dinheiro, e a gente tem que ter uma coisa muito clara na nossa cabeça, que a Lei Rouanet está isentando o imposto, é dinheiro público, e a gente tem que ter muito cuidado com o dinheiro público, que é o dinheiro que você paga de imposto. Então, eu estou deixando de receber o imposto para investir esse imposto num projeto cultural. Então, ele tem que ser muito bem utilizado. E eu acredito que essas mudanças são benéficas, porque eu posso aqui fazer, como nós estamos fazendo aqui um workshop, uma apresentação hoje, e em contrapartida eu levar uma apresentação como essa para pequenos produtores culturais que não têm acesso, né, ou dar um treinamento, uma capacitação numa escola. Eu acho muito importante essa mudança de espetáculos que cobravam aí 100, 200 reais por pessoa, espetáculos de nome que acabavam arrecadando mais com os ingressos que com o próprio projeto. Já tem o projeto que vai ser totalmente financiado com patrocínio, e aí, além disso, ganhar mais X por fora. Então, eu acho que são questões que foram muito bem amarradas, de forma que esse dinheiro seja bem aplicado, as pessoas tenham acesso à cultura, os ingressos sejam gratuitos, aquelas pessoas que não têm condições de assistir um espetáculo pela primeira vez possam ter, que são pessoas de escolas, pessoas de comunidades carentes. Ao meu ver, essas mudanças foram muito benéficas. Legal. Bom, estamos chegando aí já na conclusão da nossa conversa. Quero te agradecer mais uma vez aí pela participação, que a gente está junto aí nessa luta para ampliar o acesso à informação a essa lei que é importante, ampliar a visão também de quem já trabalha com projetos culturais, né? Para pensar nesses projetos fora da caixa. A cultura, ela não consegue sobreviver na ótica do lucro, né? Na ótica apenas comercial, né? Ela precisa ter o tripé com o patrocinador, com os investidores sociais também. E isso aqui a gente vai debater um pouco também ao longo desse evento. E aí, querida, então o que você traz mais pra gente aí? Pra gente já ir finalizando. Eu coloquei uma tela aqui que fala das características da Rouanet agora na pandemia, mas eu também queria falar um pouco mais do que estamos buscando, que eu acho importante colocar aqui, das mudanças que são importantes agora para a Lei Rouanet, que está tramitando no Senado, né, agora desde 2017, né, que é a redução da contrapartida de 20% para 10% dos projetos apoiados, um repasse de transferência direto, né, ou seja, repassar um pouco do Fundo Nacional da Cultura para os estados e municípios poderem gerar mais projetos. No artigo 18, além da música instrumental, trazer também a música cantada para o abatimento de 100% do imposto e incluir o artigo 19 potenciais a ter o financiamento do FICART. O FICART é um fundo de investimento, né, cultural do governo, que é uma coisa que não foi utilizada ainda, que é um item da Lei Rouanet. Então, são coisas que eu acho que é importante falar e fechar essa apresentação, muito brevemente, com o saldo positivo da lei, né, no Brasil. O consumo da lei, o consumo de música no Brasil cresceu 15% nesses últimos 2 anos. A visualização no país de clipes musicais
chegaram a aumentar 30 milhões de 3 de março a 9 de abril deste ano. Diversos portais da cultura foram criados para transmitir espetáculos e, através de uma pesquisa mundial, o Brasil foi apontado como um dos países com campo de maior indústria criativa, né? Com crescimento de 4,6% de 2016 a 2021. Isso, a nível mundial, ele torna-se referência em termos de cultura. Então, esse quadro aí cultural a nível mundial é muito positivo para o Brasil. Foi um dos países que mais cresceram na cultura, e isso graças às leis de incentivo, né? Então, eu acho que a gente está com um tempo bastante apertado aí. Então, só queria dizer o quanto foi gerado de economia, aí 1,47 bilhões, né, conforme os dados da pasta, né, do Ministério, foram investidos de 2019 a 2020. Apesar da pandemia, houve um investimento bastante considerável, a lei ela não parou. Os projetos continuaram sendo aportados, neste momento, estou fazendo a prestação de contas de um projeto de educação musical em comunidades aqui na minha cidade, e que foi financiado no final do ano passado, em dezembro. Então, a captação ela continua acontecendo, os projetos continuam sendo analisados e o investimento continua aí acontecendo. Uau, muito bom. Querida, gratidão aí pela sua exposição, pela sua presença também, tá? Assim, a gente sabe que a lei precisa melhorar bastante, se aprimorar, já vem se aprimorando, né? A luta é essa. E a gente também precisa compreender mais como utilizar, né, a lei. Então, a gente está nessa luta permanente aí, né? Todos os produtores culturais, artistas aí que estão nesse caminho. Então, você pode parar de apresentar a tela se quiser, tá? Para a gente ficar só a gente aqui. Eu já fechei aqui. Isso. Aí você pode pedir para parar a apresentação no Meet. Isso, já fiz. Mas beleza, é isso daí. Eu acho que foi um papo muito proveitoso. O pessoal que está nos acompanhando aí, se quiser também saber um pouco mais sobre a Lei de Incentivo à Cultura, né, faça parte aí da nossa comunidade no WhatsApp, Projetos Fora da Caixa. Vamos fortalecer aí, vamos trocar mais ideias também de como a gente pode fazer esse marketing cada vez mais de forma criativa e sustentável, né? Então, Carmen, só agradecer a você aí pela força, pela presença, viu? Eu que agradeço o convite, uma pena porque são muitas informações, a gente teve um tempo extremamente curto, gostaria de aprofundar um pouco mais algumas questões. Passou super rápido, né? A gente nem vê passar, foi bem legal, espero ter contribuído aí com o projeto de vocês. Eu estou disponibilizando aqui para o Gerson uma lista fornecida até, a gente conseguiu para o próprio Ministério, das 200 empresas que mais patrocinaram o projeto nos últimos 2 anos, então eu acho que depois você pode ver como fica melhor para você distribuir esse material. Me coloco à disposição para o que vocês precisarem, para falar um pouco mais, para aprofundar um pouco mais, para tirar dúvidas. Estou à disposição e muito, muito, muito obrigada pelo convite. Eu adorei participar. Beleza, nós aqui agradecemos. Muito grato.